Brasil já sediou a Copa do Mundo por duas ocasiões. A primeira vez foi em 1950 e depois em 2014. Em 2007, 7 anos antes então da Copa do Mundo se realizar no Brasil, exatamente no dia 30 de outubro daquele ano, o Brasil tinha o anúncio para o mundo feito pela FIFA de que seria sede da Copa do Mundo de 2014. Este episódio, esse evento histórico acontecendo no Brasil, ele desencadeou uma série de outras situações a nível da história do Brasil. Além, é claro, do vexame do 7-1, tem muita coisa para se falar. E isto também é história. Se você gosta de história e curte também a análise de conjuntura política associada a essa produção de conteúdo histórico, você está no lugar certo. Você está aqui no Falando de História e isso também é história. E antes de a gente continuar o nosso vídeo, eu peço que você já deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo novo no canal. Nós sempre temos vídeos novos, segundas, quartas e sextas, às 18 horas e aos domingos também, às 9 da manhã. Fora que nós temos também os nossos shorts e as nossas lives. Aliás, a última live aqui do canal rendeu muita coisa. Então, quero agradecer a você que prestigia o nosso canal, que prestigia os nossos debates, as nossas reflexões, porque aqui a gente privilegia uma análise conjuntural, uma visão também histórica, que é sempre bem importante. E, é claro, fique à vontade para deixar as suas impressões aqui no nosso vídeo, nos nossos conteúdos. É muito importante a sua participação. Estamos rumo aí a 20 mil até o final do ano e eu conto com o teu apoio, tá? Pois bem, meus caros, no dia 30 de outubro de 2007, o Brasil então recebeu o anúncio de que seria sede da Copa do Mundo em 2014, ou seja, 7 anos depois. O que aconteceu? O Brasil teve 7 anos para se organizar e para fazer a Copa do Mundo. A Copa do Mundo saiu? Saiu. Foi feito obras da Copa do Mundo? Foram feitas. Mas há de se dizer uma coisa. Além do fiasco do 7-1 no final, ali naquela derrota histórica para a seleção alemã, nós também vimos um 7-1 que talvez não é muito comentado, que é o 7-1 de uma sociedade que vivia dificuldades já. Era o governo Dilma, havia uma recessão, um contexto de ebulição social e econômica. E nesse contexto de ebulição social e econômica, em 2013, surgem as manifestações de rua, que tinham uma pauta de esquerda e que uma parte de uma direita oportunista, vinda com o MBL, vem para a rua, adotaram para fazer oposição ao governo. E efetivamente, aquele processo maturou-se dali, depois veio a Lava Jato, que ceivou, que cultivou ainda mais esse protofascismo que culminou na ascensão de Bolsonaro. Mas a ascensão de Bolsonaro ele não é uma culpa, claro, não foi a Copa do Mundo de 2014 que fez com que Bolsonaro chegasse ao poder, mas o contexto em volta disto, sim. Vocês lembram do que o Ronaldo Nazário falou, que questionado sobre, afinal de contas, se tivessem fazer em estádios
e não se investe em hospitais, em escolas, e daí, né, o Ronaldo disse que não se fazia Copa do Mundo com hospitais ou com escolas. Foi uma das frases mais infelizes que eu vi na minha vida. Eu acho que até hoje, eu acho que o Ronaldo Nazário deve ter se arrependido disso, porque realmente foi uma bobagem o que ele falou. E dentro desse contexto, né, a gente teve, assim, por exemplo, obras que viraram verdadeiros elefantes brancos, né? É em praças no Brasil que o futebol não é tão tradicional ou que não tem aquele apelo tão forte como as praças de Rio, São Paulo, Minas e Porto Alegre, por exemplo. Talvez estaria também Curitiba, né? Mas embora a praça de Curitiba, né, tenha ali o Atlético Paranaense, o Coritiba, então tem um futebol mais assim a nível nacional bastante tradicional, vamos dizer assim, e movimenta pessoas. Não estou dizendo que, por exemplo, não existam torcidas na região norte ou em outras regiões que eu não falo que eu não citei além dessas, mas essas são as que movimentam de fato o futebol aqui no Brasil. E aí a gente teve aí, né, construções, né, de estádios que hoje não tem muita utilidade. Por quê? Porque a Copa do Mundo é um evento que tem 30 dias e ela deixa um legado. E qual foi o legado que foi deixado para o Brasil? Obras inacabadas ou obras inexistentes. Eu me lembro que em Porto Alegre se falava muito no trem da Copa, que nunca saiu, diga-se de passagem. Uh, Aí projetos de BRTs nas grandes capitais, né? Desvio de recursos públicos e as coisas foram se diluindo, né? Na época de 2007, né? O presidente era ainda o Lula, né? E o Lula, ele quis fazer o maior número de sedes da Copa do Mundo, o que poderia ter sido reduzido em outras sedes, concentrado em outras menores, em sedes mais tradicionais e mais centrais, vamos dizer assim, termos até de logística para o evento. E aí nós temos, por exemplo, a Arena Pantanal, com todo respeito, mas para que se fazer um estádio desse tamanho lá, se de repente, em vez de fazer um estádio numa Arena Pantanal, se pudesse depois fazer com que tivéssemos um hospital naquela região, muito mais importante, né? Advindo inclusive com os recursos que o turismo, né, que uma Copa do Mundo promove, por exemplo. Só o que houve? Houve o quê? Houve um desgaste e ali em 2013, 2014 foi um ano em que, né, foram anos muito difíceis para Dilma. A Dilma vai cair em 2016 e efetivamente, né, um Brasil que estava comemorando uma Copa do Mundo era o mesmo Brasil que tinha uma série de dificuldades sociais, né, e as pessoas estavam descontentes e foram para as ruas. E depois foram bombardeadas muitas delas, né, todos nós, aliás, não muitas delas, todos nós fomos bombardeados com a Operação Lava Jato, né? E toda aquela coisa toda que culminou, como eu repito, né, ajudou, né, a fomentar, né, aquela coisa em 2018 que foi a ascensão de Bolsonaro, né? E aí a falência realmente de tudo. E nós hoje temos, né, o Lula de novo no poder, né, não agindo como presidente, como também o Bolsonaro não agiu como presidente. E eu digo que lá atrás, né, por exemplo, em 2007, ainda o Lula ainda tinha um caráter mais de presidente. Depois, né, agora nesse mandato mesmo não está tendo. Mas o que acontece? O legado da Copa de 2014, além de ser o 7-1, foi exatamente, né, essas coisas que ela acabou desencadeando, né? Também vale lembrar que nessas manifestações, né, de rua, nós tivemos, por exemplo, a morte daquele cinegrafista da Band, uma coisa muito triste, né? Algo muito triste. E pessoas ficaram machucadas e tudo mais, né? Manifestações que foram coibidas, inclusive, tentado ser coibidas, né, pela força durante a Copa.
e antes da Copa ali, então 2013, 2014, foi muito tumultuado nesse ponto de vista, né? E enfim, uma série de coisas que só nos fazem, né, ter tristeza, nos trazem tristeza, me traz tristeza, né, recentemente aí. E eu me lembro que numa dessas reuniões, assim, naquele período ali, acho que talvez seja 2012, talvez, enfim, 2012, 2013, uma reunião de professores de área, né? Então, professores de história, geografia, filosofia, enfim, da escola que eu trabalhava à época. E aí tinha uma professora lá que, enfim, né, que ela disse assim, o Brasil está crescendo. E eu olhava e olhei e disse assim, não, o Brasil não está crescendo. A infraestrutura do Brasil, eu vi que o Brasil não estava crescendo em nada. Nós oferecemos uma grande festa sem ter a estrutura para tal. O Brasil, né, com a megalomania do Lula, fez um evento que nos trouxe muitos sabores depois. Ou que fez com que a forma como este evento foi colocado tenha gerado esses dissabores. Eu não sou contra a Copa do Mundo, nem Olimpíadas, nem outros eventos grandes a nível mundial, pelo contrário. Mas é preciso entender que para a gente oferecer uma festa, é preciso ter na ponta do lápis as condições, saber se temos ou não condição de termos uma festa, uma celebração desse porte. E o Brasil não fez isso, né? O Brasil fez feio no campo, mas também em volta dele fez tão feio e tão mal quanto aquela derrota que marcou, né, a história da seleção brasileira, que marcou, por exemplo, a história de um grande vencedor do futebol, que é o Luiz Felipe Scolari, o treinador do Penta, e que, né, enfim, estava lá naquele 7-1. Tão lamentável quanto aquela entrevista patética do Parreira, que tinha sido, inclusive, né, também tetracampeão lá em 94, foi ver a ascensão, né, do moralismo de goela do bolsonarismo, né, o que culminou no bolsonarismo, e de uma esquerda que não consegue fazer a autocrítica, que não consegue enxergar essas coisas. Eu fico muito triste disso tudo, vendo tudo isso e tendo que falar tudo isso. Mas a história é isto. A história não é só um amontoado de fatos. A história, ou de acontecimentos, né? A história é a análise do contexto geral desses fatos. E a gente pode dizer que se em 1950 aquele jogo contra o Uruguai foi traumático, assim como o jogo contra a Alemanha foi traumático, as consequências desses dois eventos para o Brasil são diferentes, porque ali tem, né, a construção do Maracanã, que é um patrimônio nacional, diga-se de passagem, na minha opinião, histórico, importante, né? Então, nessa Copa de 50 nos entregou o Maracanã. Mas o que nos entregou a Copa de 2014? Na minha opinião, pelo que eu vivi, nos entregou, né, toda essa coisa toda que eu contei aqui. Essas manifestações de rua, depois os oportunistas que se apropriaram desses atos, e depois, né, no que culminou no lavajatismo, que por sua vez gerou o bolsonarismo e a tragédia que nós estamos vivendo nos dias atuais, num governo, no terceiro, no quarto governo Lula, num governo que, né, o Lula abdica de ser presidente. É triste, mas essa é a nossa realidade.